muita gente, depois da morte dela, né, vem trazendo aí alguns pontos até críticos, que depois eu queria entrar um pouco mais nesse ponto, mas para entender exatamente quais são as funções de um rei, né, quais serão as funções de Charles III, qual que é o papel realmente, né, de cada um aí, como o William, você acabou de falar, na família real britânica. O monarca, tem muita gente que fala, ele tá ali só como uma figura decorativa do Reino Unido nas questões políticas. Eu até lembro que recentemente a gente comentou de uma declaração da esposa do Tony Blair, que eu gostaria até que você trouxesse à tona, para a gente entender exatamente qual é o papel exatamente do rei agora, rei Charles III. Veja só, uma das funções constitucionais estabelecidas ao longo da história é a seguinte. Você tem, e Bagehot é um cidadão, um escritor que fala a respeito disso, na Constituição Britânica, que não é escrita, mas é uma série de leis constitucionais, você tem duas figuras, a eficiência e a dignidade. O que é isso? O que significa isso? Você precisa, para governar, uma simbiose entre essas duas coisas. A eficiência é o governo, o primeiro-ministro. Ele tem de cuidar para que o governo entregue bem-estar para a população. Só que ele precisa que haja uma respeitabilidade à instituição, independentemente de quem seja o primeiro-ministro. Então, você precisa olhar para o governo e acreditar que o governo é um reflexo daquilo que você tem de melhor no país. Então, vamos pensar o seguinte, não é? Quando você tem uma monarquia, e no caso britânico é isso, no caso brasileiro, até na Constituição de 1824, a gente estabeleceu um nome para isso. A gente chamou isso de poder moderador, que a gente chama também de poder simbólico. O que acontece? Na República, como nós temos, você tem o presidente da República, o executivo, o legislativo e o judiciário. E o grande problema é que, embora se diga constitucionalmente que eles são independentes e harmônicos entre si, a única coisa que você não tem é harmonia entre eles. Você não tem harmonia entre eles. Por essa razão, e a gente vê isso no caso brasileiro, um briga com o outro questiona o outro, e aí você tem essa questão e essa briga constitucional entre os três. Na Constituição de 1824, o imperador tinha este poder moderador, ou esta função simbólica de dizer, olha, não é por aí, não, vamos por aqui. E como ele tinha um governo com o primeiro-ministro que se aconselhava com ele, ele tinha a capacidade de dar aí, não de governar diretamente, mas de aconselhar para que algumas coisas não fossem feitas. No Império, a famosa história do caderninho preto do imperador Dom Pedro II, onde ele colocava, ele apontava quem foi acusado de corrupção e chegava para a pessoa e aconselhava, olha, acho melhor você não se candidatar no próximo ciclo eleitoral ou coisa parecida. Então, este poder simbólico só acontece na monarquia porque, como o monarca não está ligado a nenhum partido político, ele é um consenso de toda a população. O presidente da República sempre representa uma parte da população. O monarca ele precisa representar todo o povo. E é pelo fato de ele representar todo o povo que lhe permite aconselhar. E foi interessante quando você vê ali os primeiros ministros, uma das coisas que é parte desta função é a reunião semanal que todo primeiro-ministro tem com o chefe de Estado. E a frase que a gente comentou da esposa do Tony Blair é o seguinte, né? Ela dizia, e ela era republicana, que todo primeiro-ministro chega achando que vai dobrar a rainha e que vai transformar o país numa república, mas todos saem fascinados pela monarquia. E todos os primeiros ministros britânicos são defensores árduos da monarquia. E a Theresa May fez um comentário muito interessante no parlamento britânico esses dias. Ela disse assim, é muito bom você ter a capacidade de se aconselhar com alguém que foi treinada por Winston Churchill, que experimentou tudo isso, que conhece todos os chefes de Estado e personalidades do século XX, e você pode conversar com esta pessoa sabendo que aquela conversa nunca vai ser publicada, a mídia nunca vai tomar conhecimento. Então ela disse, é uma oportunidade rara que você tem de simplesmente fazer
uma conversa com alguém que pode aconselhar você sem esta necessidade de satisfação política. Ela expressou isso no parlamento como uma das grandes coisas que fazia com que ela admirasse cada vez mais a instituição monárquica.